Vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus que possa nos amparar para que cada vez mais possamos adentrar em ensinamentos, em realidades necessárias ao nosso conhecimento, para que despertemos em cada um de nós o Cristo que ainda está adormecido. E por isso rogamos que estes valores, estes princípios, estas histórias possam penetrar efetivamente no nosso coração. Agradecemos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção e amparo, é que vamos iniciar o estudo dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos iniciar o estudo pelo capítulo 2, não é? Jesus e o precursor. Existe aqui algo muito interessante para que nós compreendamos. Primeiro, é-nos relatado no Novo Testamento que Maria teria ido de Nazaré até Ayan Calim, ou Carim, aonde moraria, na Judéia, onde moraria Isabel. Muito bem. E lá teria permanecido por 3 meses. Maria estava começando o seu processo gestacional. Isabel estaria com 6 meses de gestação. E ela lá permaneceu próximo a 3 meses. Muito bem. Este relato de Humberto de Campos é inédito. Não existe no Novo Testamento este relato e nenhum evangelista nos traz este conhecimento. Então vamos ver o que ele nos traz para que nós façamos algumas ilações, algumas comparações e entendamos. Então, Jesus e o precursor. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho. Então Jesus teria ido então ao templo e, em geral, eles iriam comumente todos os anos, ou quando poderiam, iriam às grandes festas. A principal festa era a festa da Páscoa. E aí, em geral, aos 13 anos, o jovem se apresentava, ou a família apresentava ele ao Sinédrio, para que ele fosse conhecido, para que ele fosse, a partir daí, visto por este Sinédrio. Jesus estaria aqui ao derredor de 12 anos. Então, a partir deste ensinamento, ele está nos relatando, após esta famosa apresentação, Maria recebeu a visita de Isabel. Olha bem que interessante. Primeiro, em sua casinha pobre de Nazaré. Isso é importante que a gente faça algumas avaliações. Alguns relatam que Jesus teria sido um construtor, ou melhor, José teria sido um construtor. Não, ele foi efetivamente um carpinteiro, como vai nos trazer aqui o relato Humberto de Campos. Então são coisas interessantes. Segundo, é-nos reportado algo inusitado. Então vejamos, esta distância que nós vamos ver era de 150 quilômetros. Se isso é real, que está descrito no Novo Testamento, a distância entre onde Maria morava e onde Isabel morava ficava ao derredor de 150 quilômetros. A questão a ser avaliada: Jesus teria chegado ao cenário material em Belém de Judá. Se apresentou no templo de Jerusalém, onde Simeão, após 8 dias, era normal que o varão das famílias assim o fizesse, e Simeão o esperava junto com Ana no templo em Jerusalém. E Simeão percebeu a luminosidade e lhe pôde dizer que ele morreria tranquilo, porque os olhos dele e de Ana teriam visto o Salvador. E ele pergunta: mas vieste numa figura tão singela? Por que não vieste numa figura formosa, numa família agora de patrícios ou de pessoas, de doutores da lei? Como é que você, ele está se reportando a Jesus com 8 dias de vida,
poderá mudar o mundo. E Jesus terá batido no coração dele por 3 vezes. Em chegando ao plano espiritual, Simeão viu que o seu questionamento não havia ficado sem respostas. Por que eu estou trazendo isso? Porque neste dia, ou seja, após o nascimento de Jesus, em Jerusalém, a cidade de Isabel, ela estava apenas a 15 minutos de distância, menos de 7 quilômetros, pouco mais de 4,5 quilômetros, alguns relatam 7 quilômetros, mas muito próximo. Por que eles não teriam passado pela casa de Isabel, de Zacarias, para ouvirem a João Batista? Por quê? Será que este encontro que é reportado no Novo Testamento é verdadeiro? Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver aqui. Depois das saudações habituais, então as saudações habituais se fazem e a partir daí elas começam a fazer o quê? Os assuntos familiares são abordados. A partir destas saudações, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças. Veja lá o que está reportado a nós. Como se fosse algo inusitado, elas falarem primeiro do nascimento que for antecipado, tanto de João Batista, que nós estamos vendo Zacarias, que não acreditou que João Batista poderia vir, ele foi avisado por Gabriel, o anjo Gabriel, e anjo Gabriel disse que ele teria um filho. A sua esposa Isabel já tinha uma idade, ela era estéril, e quando nasce é algo assim que faz com que eles fiquem extasiados. Mas quando Maria vai visitar, o que é relatado é que no ventre de Maria, o que vai acontecer é que é como se ela se sentisse ali perante Isabel, perante o Salvador. Bendito é o fruto do vosso ventre. É relatado isso por Isabel. Por que nós estamos relatando isto? Porque elas vão falar de ambas as crianças como se fossem coisas mirabolantes, coisas que não eram conhecidas delas. E elas haviam conversado sobre isto. Mas foram há 12 anos atrás. Será que elas estão agora fazendo esta avaliação? Ou será que o encontro real ocorreu aqui? Que este encontro que está nos relatado no Novo Testamento não teria ocorrido naquele local. Mas pode ter ocorrido os dois? Pode ter ocorrido os dois. Muito bem, mas o que nós estamos reportando é o nascimento for antecipado de ambas as crianças por acontecimentos singulares. Neste momento, Zacarias não acreditou e ficou mudo. E falava através de tabuinhas. Então falava o que ele queria dizer e após o nascimento, ele escreveu que o nome seria João Batista. E voltou a falar. E aí Jesus também teria sido anunciado por Gabriel e Maria não teve um nascimento comum. Maria teve toda uma preparação e, segundo as informações que temos de Chico Xavier, ela teve uma gravidez psicológica que, a partir desta gravidez psicológica, é porque ela sabia que havia ocorrido alguma coisa. Haviam retirado o óvulo de Maria, este óvulo havia sido trabalhado com o espermatozoide no plano espiritual, não sabemos de onde, mas não era de uma parte material, então o corpo de Jesus teria uma parte material, 50%. O restante, a parte do espermatozoide, que for agora inoculado ou fecundou este óvulo, fora trabalhado todo na espiritualidade, numa nave, em outros lugares, não importa. O importante é que os reis magos significam o quê? Significam que eles estavam trazendo, eles eram estes engenheiros siderais, estes grandes espíritos que trouxeram Jesus agora que já tinha uma certa idade. Muito bem, então são estes os acontecimentos, mas nós vamos continuar a colocar porque é importante que a gente faça algumas reflexões com o que está no Novo Testamento e com o que nos é trazido agora por Humberto de Campos. Olha lá, continuemos. Enquanto o patriarca José, então outro ensinamento. Patriarca no sentido de um homem de uma certa idade. Mas ele não pode ser o chefe de família. E Humberto de Campos, numa outra mensagem através de Chico Xavier, vai nos reportar justamente isso. Quando
eles chegaram em Belém de Judá e foram buscar uma estalagem. O que aconteceu? As pessoas viam a idade provecta, idosa de José, e viram que era descompassado. Maria era uma jovem senhora. Uma jovem senhora. A partir daí, eles ficaram querendo seduzi-la. Ou ele era o senhor de uma escrava, ou ele era o proprietário, quem ele era? Então, esta foi a ideia. Então, quando ele nos relata, enquanto o patriarca José atendia às suas últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. Então nós temos que entender que por trás daquilo que Humberto de Campos nos traz, nós temos que ir a fundo. É nos relatado, é nos reportado por Humberto de Campos e por Chico Xavier, que José efetivamente tinha uma certa idade. Ele foi aquele varão, ele foi aquele senhor que veio tomar conta, que veio resguardar, que veio dar todo o amparo a Maria e também a Jesus. Então veja bem, ele também sonhou com o anjo Gabriel. Então ele foi também informado que aquilo que estava ocorrendo era para que eles confiassem. Então nós temos a seguinte notícia, de que Isabel, João Batista, Zacarias, Ana, Simeão, Maria e José deram guarida, deram possibilidades para que se graduasse a onda mental de Jesus. Ou seja, Jesus agora iria, estes eram os espíritos mais puros à época na terra, queriam possibilitar que Jesus se manifestasse. É como se fosse, nos fala André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, um médium. Eles eram médiums transformadores, que iriam possibilitar que a onda mental de Jesus se graduasse a partir estes espíritos reencarnados puros, os mais puros da época, para que ele pudesse, a partir daí, ser entendido, para que ele pudesse, a partir daí, se expressar, para que ele pudesse veicular os conhecimentos e os padrões morais. Muito bem, continuemos. Vamos ouvir perguntas. Sobre o papel de José e, de certa forma, ter sido mais esquecido na história como um todo, isso foi escolhido pela espiritualidade como um simbolismo em relação ao papel da mãe? O que seria? Seria, porque o óvulo foi retirado de Maria mesmo. Não foi o espermatozoide de José. Maba não poderia ter sido e ter feito uma inseminação artificial? Poderia, mas eles quiseram fazer com que o corpo de Jesus se assemelhasse a um corpo de carne, como nos fala Paulo de Tarso. Então, eles sabiam que de alguma forma ela era a mãe, ela havia contribuído com o material genético para com Jesus. E José era aquele que iria resguardá-lo. E nos fala Chico Xavier que Maria era, e André Luiz reporta isso, de uma elevação muito maior do que a de José. No entanto, José era um homem que passou de forma anônima, cumpriu com o seu papel, foi alguém escolhido pela espiritualidade, mas Maria era um espírito eleito, era um espírito grandioso. O que me espanta, dizia Isabel, com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Então, entendamos isso que ela está nos trazendo, que é importante. Ele era uma pessoa que estava envolvida em avaliações e meditações. Ele havia sido Elias, ele havia tido após Elias, ele havia tido alguma outra encarnação que nós saibamos, não. Não é nos reportado nos evangelhos, é nos reportado por Malaquias que Elias voltaria. Muito bem, então vamos lá. Não raro procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas. Então, das estradas agora inférteis, o que ele está nos trazendo? Eu trouxe aqui a figura de quem? De Elias.
Elias passou como um homem que comia mel e gafanhotos. Era um homem que vivia de forma, agora nas florestas, nas estradas, junto às figueiras. Então ele está nos mostrando, nos reportando esta imagem. Ele trouxe isto porque ele iria desbravar, porque era do temperamento de João Batista, no caso Elias. Ah, mas se passaram entre uma e outra existência 700 anos, é verdade. Mas é importante que a gente entenda, quando eles querem que as pessoas compreendam de quem eles estão falando, não pode perder-se alguns fatores que darão possibilidades para identificá-lo. Então é isso que está acontecendo. Como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Então está reportando Maria para Isabel para Maria sobre isto, sobre como se fosse um homem agora contemplativo, um homem agora com muitas possibilidades, senhor da tarefa para a qual ele viera, um missionário, um homem que viera desbravar, um homem que viera agora fazer com que estivesse mais afeito o campo para a vinda do Mestre Jesus. Aí alguns poderão perguntar, mas ele fez o papel, ou Sócrates, ou Lao Tse e Buda prepararam o terreno mental? Sim, prepararam o terreno mental. Aqui, no povo judeu, ele veio fazer com que este povo pudesse saber, porque nos fala Humberto de Campos, que várias pessoas, dentre elas Hilel, veio para Belém de Judá porque pelas escrituras eles sabiam que a época estava aprazada, o momento estava próximo, e se era falado em prosa e verso da vinda do Messias. Então tudo estava ocorrendo segundo as profecias. Olha o que vai falar Maria. Estas crianças, ao meu ver, intensificando o brilho suave dos seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Então, por que ela está relatando isto? Ela não foi informada por Gabriel? Elas não tiveram este encontro quando Maria teria ido à casa de Isabel na Judéia? Então, isso que é importante. Ou aquilo é como se ela estivesse novamente reposicionando, eram primas, eram espíritos afins, e é reportado a seguinte situação. Aqui nós vemos Isabel com uma pessoa com uma certa idade, e era isso que é nos colocado, que ela era estéril, que ela tinha uma certa idade, Zacarias da mesma forma, mas poderá ter sido da mesma forma o processo? Não, porque ele vai nos colocar isso. Nós vamos acompanhar. Dentre aqueles nascidos de mulher, João Batista é o maior. Então ele veio pelos canais normais. Pode ter ocorrido uma inseminação, aí sim, artificial, pode ter ocorrido. Pode ter ocorrido. Então é importante que nós compreendamos. Foi toda uma preparação, elas estavam cientes, elas tinham contato, mas será que Maria, no contato, no convívio com Jesus, ela não havia visto muitas coisas? Com certeza. Por que deste susto? Por que destas conversações? Porque eram crianças diferentes de todas as outras? Então vamos entender. Meu filho, Maria vai dizer, também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Olha que interessante que ela está dizendo. Ela, como mãe, ela está sabendo, mas ao mesmo tempo está cautelosa. Ela está preocupada. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria. Então ela via que Jesus conversava de uma forma amistosa, amena, querendo saber da vida das pessoas, querendo agora embalar estas vidas, poder orientá-las. Olha que interessante que ele nos coloca. Ou as aldeias mais distantes. Então as pessoas que passavam por Nazaré tinham contato com Jesus. É como se Jesus soubesse a necessidade e as carências de cada espírito com o qual ele tinha convívio. Nas adjacências do lago. Então veja lá, ele está nos reportando outra coisa interessante. Qual é a outra coisa? O lago que ela vai nos reportar é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia estava de Nazaré a alguns quilômetros, ao derredor de 6 quilômetros.
Então não ficava em Nazaré propriamente dita, o lago ou o mar da Galileia. Então Jesus andava pela redondeza, Jesus já tinha um domínio daquela localidade, ele tinha toda uma liberdade, porque ela tinha esses cuidados. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa, que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aqueles que passam, aos mendigos sofredores. Então nós vemos que Jesus estava se reportando a todas as pessoas com as quais ele tinha contato. Então isso aqui é importante. É importante para que a gente compreenda. Jesus sempre esteve sabendo do seu papel. Sempre esteve agora atento à sua tarefa. Um espírito que não perdeu a lucidez, por isso foi trazido. Por isso vivia mais fora do que dentro deste corpo que havia sido engendrado pela espiritualidade. Então é importante este conhecimento e esta certeza para que saibamos a seguinte situação, para que a gente compreenda que nós temos que compreender e entender o seguinte papel. João Batista era um espírito que tinha uma lucidez plena? Não. Mas Jesus não tem como, ele é o governador do planeta. Por que nós estamos colocando isso? Porque ele sabia plenamente, não era o corpo que iria abafá-lo, mesmo porque o corpo se assemelhava a um corpo de carne. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ouvir perguntas. No caso de espíritos como João Batista, Sócrates, Chico Xavier, a infância, a gente sabe que é uma fase onde o processo da reencarnação ainda está sendo completado até os 7 anos. É uma fase mais lúdica, infantil, lógico. Espíritos assim não conseguem ser infantilizados por esse processo, eles sempre vão demonstrar algo a mais, mesmo nesse meninos, crianças? Sim, desde o primeiro momento eles demonstram a maturidade. No caso, no relatado do Chico Xavier, ele era médium natural desde a primeira infância. Sócrates tinha um cabedal de conhecimentos, de bagagem da mesma forma. Então o espírito não é infantilizado, ele é uma criança, ele é um adulto num corpo de criança que manifesta a parte adulta, os seus conhecimentos. Chico Xavier, quando o pai está conversando com a mãe de uma certa situação, e ele vai falar que teria sido uma gestação ectópica, né? Que o óvulo havia tido um posicionamento ectópico no útero. Ou seja, e aí o pai de Chico Xavier perguntar: será que nós trocamos o nosso filho? Porque ele vai demonstrando este conhecimento, esta maturidade, esta bagagem, mesmo numa fase infantil. Mas vamos lá. Fala Jesus de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. Eu trouxe aqui os doutores da lei que falam de coisas superficiais, que têm contato com a realidade material, que estão afeitos aos preconceitos, ao momento em que eles vivem. No caso de Jesus é isso aí, ele estava em comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos uno. Eu e o Pai estamos em identidade. Tudo que ele transmitia por ser um médium fiel de Deus. E nos fala isso o André Luiz. É isso que nós temos que entender, um médium fiel de Deus. E aí, constantemente ando a cismar em relação ao seu destino, apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta. Veja bem, apesar de todos os valores, ela também está preocupada com o seu filho, um homem meditativo, um homem que é cismarento, fechado, um menino circunspecto, um menino que não tem um convívio natural. Então ele está ali preocupado, ela está. E Maria vendo isso aqui. Nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Por que ela está dizendo isso? Porque ela colocou aqui, apesar dos valores da crença. Aquele que crê, aquele que tem uma convicção, aquele que efetivamente sabe que quem comanda tudo é o nosso Pai, descansa.
Então não precisa ficar com receios, não precisa ficar abalado por isto ou por aquilo. Ela mesma está colocando e fazendo com que exista um conflito nas suas ponderações. Mas é isto que é o ser humano. É cheio de convicções e de crenças. Crenças, aquela dúvida, aquela dubiedade. Mas vamos lá. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias, então ela está nos reportando que alguns dias depois disto, e o interessante eles estavam ao lado da cidade que moraria Isabel, ao lado, foram a Jerusalém. Por que ela teve que se locomover até aqui? Ou ela não morava naquela cidade, ou teria se mudado daquela cidade. Aonde? Porque Zacarias era um homem do templo, um homem que tinha afazeres do templo. Será que eles se mudaram? Porque isso aqui nos leva a entender isto, porque nós vamos ver aqui algumas situações. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava problemas que lhe eram apresentados no templo nos deixaram receosos e perplexos. Então ela viu que ele era alguém que tinha respostas às ponderações feitas pelos doutores da lei. É como se fosse a festa da maioridade de um jovem com 12 para 13 anos. Era assim que se fazia. Mas ele era muito mais maduro do que qualquer outro jovem. Ele tinha ponderações inusitadas. Ficaram boquiabertos. Ficaram agora entendendo que era diferente. Era algo que nos relatado que eles perderam Jesus Jesus, Maria e José perderam Jesus e teriam voltado ao templo. E ele está dizendo que ele está na casa do Senhor. Ele está para elucidar essas criaturas. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Ela está dizendo verdades. O que está nos reportando Humberto de Campos é a conversação que ele ouviu, que ele viu, que ele percebeu no plano espiritual. Então elas tinham esta conversa, ou seja, ela está dizendo a ela mesma a resposta. Ele vem de Deus. Ele é aquele através do qual Deus se manifesta pela pureza dos seus lábios. Então é isso que nós temos que compreender. Esta é a verdade. E isto que é importante que compreendamos. Existe algo que nós precisamos entender aqui, nesta argumentação, nisto que está sendo descrito por Humberto de Campos. Mas continuemos. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José. Então Eleazar era alguém ligado ao templo que eles conheciam. Jesus e José, ou melhor, Maria e José, conheciam a Eleazar. Eleazar chamou José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Isso nos dá a noção das respostas que Jesus deu aos doutores da lei. Isso nos dá agora condições de entender. Ele agora colocou uma criança, a partir daí eles foram de alguma forma alertados, ampliou-se o horizonte deles para que eles entendessem. Ele estava pontuando os deveres e aquilo que eles deveriam cumprir perante as possibilidades que a vida trazia a cada um deles. Com a prima, al escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente deste aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus. Então, ela procurou Eleazar, para que Eleazar, um conhecido deles, pudesse interceder. Porque o que era normal aqui? O normal é quando alguém agora mostrava conhecimentos, ele era levado às escolas rabínicas. Existia a escola de Xamã, e existia de Shammai, e a escola de Léu. E Léu é aquele que foi ao encontro de Jesus, e ele agora é avô de Gamaliel. Então Léu era mais terno, era mais tranquilo, era mais sereno, e enquanto o outro era mais rigorista.
chamai. Então nós estamos colocando que o normal era serem convidados estas criaturas que demonstravam conhecimento, para que eles fossem um rabi, para que eles fossem doutores da lei, para que eles fossem a partir da estudiosos das leis e assim por diante. Então pediram para que ele agora, junto de suas valiosas relações, intercedesse por Jesus com as autoridades do templo. Então ela foi interceder, ela foi pedir, porque ela mesma ficou assustada. Ela mesma viu que todos os doutores da lei ficaram embasbacados. Não é boquiaberto apenas. Ficaram embasbacados, sem saber o que responder, o que falar. Tal a lucidez, tal poder de argumentação, tal as imagens que ele criou. Porque é importante que a gente entenda. Ele era capaz de criar imagens e as pessoas visualizavam as imagens. Quando ele estava fazendo as prédicas que nós vamos ver, 1.000 ou 5.000 pessoas, além das imagens, a sonoridade passava a todos. Todos entravam naquela onda. Ele magnetizava as criaturas. Mas continuemos para que a gente acompanhe. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Então ela ficou atemorizada, ela ficou preocupada, e o que ela vai fazer? Ela vai conversar com José. Mais detidamente, ela está agora fazendo conjecturas com José, porque o filho dela poderia ficar nessas escolas, o filho dela poderia agora se transferir a Jerusalém, o filho dela poderia, a partir daí, como Paulo de Tarso e quantos outros fizeram esse percurso, apesar do pequeno. Então, eles conversaram a respeito de Jesus, preocupada com o seu preparo, convenientemente para a vida. Então, ela está agora falando a Maria, para Isabel, o que ela havia conversado com José. Então ela está abrindo o coração, e isso que está sendo visto por Humberto de Campos. Ele está nos trazendo esta imagem, está nos trazendo esse diálogo. Mas ele continua. Vamos ouvir perguntas. Mesmo sendo avisada, explicada, de certa forma até acompanhado, ela não entendia-o completamente, né? Por ele ser muito grande. Seria essa a razão por nós acreditarmos ele por muito tempo e ainda acreditam ser Deus? Porque a gente não compreende essa estatura e essa relação que ele tem com Deus? É isso mesmo, né? É muito grandioso o tamanho de Jesus perante a nossa ínfimo tamanho. É algo assim inusitado, mas Maria é um ser de uma gradação espiritual, de uma hierarquia, de uma elevação muito grande. E ela foi, além de tudo, avisada, além de tudo, entendia, mas ele escapava à sua capacidade de entendimento, tal o seu tamanho, tal a sua grandiosidade. Mas vamos entender aqui algo interessante. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, as conversações, Jesus se aproximou de mim pela manhã. Olha bem, conversa entre José e Maria. José e Maria. No dia seguinte, Jesus se aproximou pela manhã e me interpelou: mãe, que queres tu de mim? Então, veja bem, acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? Então veja bem, ela não havia entendido tudo isto? Com certeza ela havia visto coisas e mais coisas neste convívio com Jesus. Por que ela havia visto coisas? Porque quando ela vai pedir para que Jesus faça, por exemplo, na bodas de Caná, a transformação da água em vinho, ela faz por uma confiança que ela tinha nele. Ela já havia visto. Então ele era capaz de fazer coisas no âmbito mediúnico, no âmbito espiritual, no âmbito dos seus conhecimentos e da sua elevação, que eram muito além da capacidade humana. Então ele não havia dado testemunho disto. Então veja bem, o que a senhora quer de mim? Não está falando de forma desrespeitosa. Lógico que não. Além de amar Maria,
Além de escolhê-la, ele está buscando o quê? O melhor. Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: tenho cuidado por ti, meu filho. Então, ela se preocupava com ele como se fosse um filho comum. Ainda que ela soubesse ou entendesse que ele fosse um grande profeta. Mas ele era muito mais do que tudo isto. Ele era muito mais do que tudo isto. Era importante este conhecimento para que a gente faça essas ponderações. Quando alguém muito maior do que a nossa estatura espiritual está em convívio conosco, a gente faz ilações baseando-se no nosso tamanho. Como se aquilo fosse uma resposta humana, como se aquilo fosse o esperado. E Jesus estava mostrando um outro tipo de comportamento, uma outra gradação, uma outra elevação. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou. Não é como se estivesse, ele sabia plenamente o que estava acontecendo com tudo que estava se reportando a ele, a vida planetária e a vida dos outros planetas que ele comanda. Não há como ser diferente. Um ser desta dimensão, ele não está trancafiado no corpo, não pode estar. É um espírito que tem uma capacidade, um dinamismo espiritual que nos escapa a compreensão. Então vamos lá. Então ele sabia o que estava no íntimo, sabia o que ia acontecer, sabia aquilo que estava por se esperar. Mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Então, é necessário que as pessoas se preparem. Isso é muito bom. Entretanto, eu já estou com Deus. Eu já estou com Deus. Eu e o Pai somos uno. Eu e o Pai estamos em identidade. Alguns poderão dizer, mas ele está aqui nos reportando que eles são um. Não, não são um. Por que não? Porque Jesus está naquele estágio de perfeição relativa que ele adquiriu, não sabemos em que local, quando e de que forma, ele adquiriu esse estágio. Há mais de 10 bilhões de anos ele já se encontra nesse estágio. E dentro do estágio de perfeição relativa, nunca se chega a um estágio de perfeição absoluta, só o Pai. Então nós vamos nos identificando dentro daquilo que já possuímos, quando adentramos a esse estágio de perfeição relativa. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei deste modo a escola melhor. Então ele veio para testemunhar, para exemplificar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar o que era bom e de que forma isso iria ocorrer. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença, a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. O que ele está nos reportando é o seguinte: Jesus falou para ela que ele já sabia o que haviam conversado sobre o seu futuro, que ela não se preocupasse, ele iria escolher a melhor escola da família e aqui na carpintaria de José. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isso aqui é outro ponto interessante. Então olha lá o que ela está nos reportando. Primeiro, ele foi trabalhar na carpintaria de José. Segundo, ele está nos reportando que ele tem a doce alegria. Porque alguém pode dizer que o temperamento de Jesus era melancólico, era entristecido. Não! É nos reportado um ser ciente de tudo o que está acontecendo, está identificado com o Pai. Então a doce alegria não é uma ingênua alegria, é uma alegria que está envolvendo a este espírito. Mas continua nos falando Humberto de Campos. Isabel lhe escutava atenta a narrativa, e depois de pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem.
acinzentando o sol sem nuvens. Então fizeram ponderações, mas estava entardecendo. A carpintaria, olha lá, a carpintaria estava fechada. Então José fechou a carpintaria e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. Então são questões que as pessoas colocam. Ah, mas a tradução pode não. Ele era um carpinteiro, casa singela. Era um homem simples, um local pequeno, não tinha trabalhos assim tão intensos. Eles se mantinham. Era isso que as pessoas com fé querem: subsistir, viver de forma singela, passarem pela vida. As mães se entreolharam inquietas e perguntaram a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Então elas se questionaram, porque José voltou e agora já para o repouso. Então o que acontecia? Às 6 horas da tarde eles fechavam o trabalho e estavam prontos a adormecer. No dia seguinte começava às 6 horas da manhã o trabalho, com a moenda de café, com as coisas todas. Então nós estamos nos reportando a fatos interessantes para que nas entrelinhas a gente entenda. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Então veja lá o que ele está nos dizendo. O mais formoso, o mais agradável, o mais belo da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares, se agrupam numa ampla concavidade, em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. Então nós estamos vendo aqui o Monte Tabor, visto de Nazaré. Nós estamos vendo aqui nos dias de hoje as coisas que existem. Nazaré é uma cidade com uma certa prosperidade no mundo de Israel, no mundo da Palestina antiga. Então, Cafarnaum quase que desapareceu. Existe lá os locais onde Pedro teria morado, mas o importante aqui, ele está nos mostrando que é um lugar de uma beleza inusitada. É um lugar que quando você sobe agora alguns patamares nas montanhas, você vê descortinando toda agora a Galileia. Você chega a ver a mesma distância um pouco o mar da Galileia. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Então olha lá o que ele está nos descrevendo. Então é de uma beleza invulgar, é de algo inusitado. Maria e José, ou melhor, Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro carinhoso das brisas do alto. Então é como se agora os cabelos estivessem esvoaçantes. E elas viram os dois. Olha como nos relata agora Humberto de Campos. Seu pequeno indicador, Jesus, mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências, os detalhes dos seus planos a um soldado de confiança. Além de primos, além de terem provavelmente outros convívios, outros contatos, o que vai acontecer é que aquilo que João Batista vai se reportar, pedindo para que alguém, ele estava na prisão, fosse falar com Jesus, será que ele era aquele Messias esperado? Então está aqui diante de um general diante de um soldado de confiança. Está mostrando os planos que esperam a eles. Está mostrando as paisagens. Olha como ele continua nos colocando. Ante os seus olhos surgiram as montanhas da Samaria. Jesus fez com que João Batista visse os fatos que iriam ocorrer. Mostrou para ele os fatos que iriam suceder à vida deles. O cume de Magedo. Então eu trouxe aqui os locais em que ele está descrevendo. Então Samaria, Magedo, as iminências de Jeoboé. E vai falar
a figura esbelta do Tabor, que mais tarde, olha que interessante, a mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração. Ele está nos reportando um fato que vai acontecer com João Batista. João Batista vai aparecer junto a Tiago, João e Pedro. Vai aparecer. Então ele está nos descortinando um fato que vai acontecer após a morte de João Batista. João Batista vai aparecer junto a Jesus, que vai ocorrer a transfiguração, junto a todos eles que queriam montar 3 tendas. Então Jesus fez com que ele visse os acontecimentos. Então, quando são colocadas coisas dúbias adiante, é porque não é correta a descrição. Eles não estão sabendo os fatos que ocorreram. E está nos sendo descrito por Humberto de Campos. O vale do rio sagrado do cristianismo, ou seja, ele mostrou o rio Jordão, os cumes de Rafede, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales, ao lado das águas cristalinas do Mar da Galileia. Então nós estamos nos reportando a fatos que estão ou estavam adiante de João Batista. Está colocado aqui, ante os seus olhos surgiram estas imagens. Surgiram tudo isto. Ele viu tudo isso. Jesus falou para ele os fatos que iriam ocorrer. Muito bem. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Então ele está nos mostrando que ele mostrou. Agora ele não entrou nos meandros de uma conversa, de uma onda mental que talvez esteja acima das necessidades e das possibilidades nossas. Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na terra a primeira combinação entre o amor e a verdade. Então eu trouxe aqui Jesus personificando o amor e João Batista junto com Allan Kardec personificando a verdade. Ou seja, João Batista, o espírito da verdade, e Allan Kardec, aquele emissário que veio para cumprir um papel no cenário material. Para a conquista do mundo. Ou seja, então nós devemos então presumir que foi a primeira combinação. Foi mesmo. A primeira, então ele está dizendo aqui, se é a primeira, antes eles não tiveram contato, ou não tiveram outros contatos, foram antes do nascimento, tudo bem. Então não tiveram outros contatos. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse: não queres vir conosco? Eu vou trazer um fato aqui, olha aqui, no dia seguinte, por que eu vou trazer? Olha, o fato é o seguinte, a distância que existia entre Nazaré e Ain Carim, que é na Judéia, onde pretensamente morava Isabel, é 150 quilômetros. Se é 150 quilômetros, demorava com uma boa marcha diária de 13 a 15 dias. Como é que você vem num dia e vai embora no outro? Ou ela não morava mais lá, ou Isabel não estava morando mais lá. Então é importante que nós compreendamos. Então aqui a distância é muito grande para que você chegue num dia e no outro dia volte 150 quilômetros, porque era uma vida pobre, era uma vida singela, andava-se a pé. Mas continuemos. Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Então nós estamos vendo que ele sabia os fatos que iriam ocorrer. Ele estava ciente de todos os acontecimentos. Não pode ser diferente. Ele é o governador do planeta. Ele sabe de todos os fatos. Nada é inusitado, nada é inesperado. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho para a verdade, precedendo o trabalho divino do amor. Então olha lá o que ele está nos dizendo. Ele veio preparar o caminho para que pudesse o amor se fazer presente ou entendido por estas criaturas, que o mundo conheceria em Jesus Cristo.
Então nós vamos responder perguntas, nós vamos continuar a completar o capítulo. Vamos lá. Quando ele liga João Batista à palavra verdade diversas vezes, ele está querendo nos dizer que ele é o Espírito da verdade? É o que eu coloquei, isso mesmo. É isso aí. Então é justamente isso. Fala. Por exemplo, ele sendo um precursor. Sócrates foi um precursor e nós, de certa forma, sabemos muita coisa de sua doutrina. Buda, de certa forma. Porém, a gente não conhece a doutrina de João Batista, os ensinamentos. Nós sabemos que ele veio antes, mas o porquê que foi, diríamos, retirado? Porque justamente é isso que ele vai mostrar, o simbolismo. O simbolismo é um homem que veio para se diminuir, ele era um espírito bom, veio para se diminuir para que Jesus fosse enaltecido. Porque o tamanho de Jesus é algo inusitado. Olha lá, João de fato partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, assim como Elias, esclarecendo com energia e deixando-se degolar. Olha que interessante, deixando-se degolar. A palavra não está ao acaso, deixando-se degolar. Ele agora criou o fato para que isto ocorresse, ele agora fez apontamentos a Herodes Antipas, ele fez apontamentos porque ele estava tendo um envolvimento com a esposa Salomé do seu irmão, não é? Seria isto, mas ele deixou-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição de misericórdia e da bondade. O que ele está nos dizendo é o seguinte: ele veio testemunhar uma coragem indômita. Ele veio abrir o caminho mostrando que aquilo era algo que ele batizava com água, mas aquele que viria batizaria com fogo e com espírito. Era algo profundo, mexendo com as entranhas do ser humano. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinamentos. Então, franca e áspera. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Por que um símbolo? O símbolo é, ele desbravou, ele se fez menor, ele veio para preparar o terreno áspero do mundo judeu. Um mundo em que ele agora estava pontuando, que eles estavam preocupados com as aparências, que eles estavam agora servindo às coisas do ouro, que eles estavam preocupados com as coisas exteriores. Vamos ouvir perguntas. Conta-nos, né, Marlene Nobre, que uma vez Chico Xavier disse a ela que João Batista não devia ter sido tão inflexível e aceitado algumas coisas melhor. O que ele queria dizer com isso? Isso é porque ele poderia ter sido alguém que não se envolvesse tanto com a vida de Herodes. Herodes estava agora envolvido com a esposa do seu irmão, Herodes Filipe. E aí ele vai agora mostrar que isso é um adultério. Ele vai criar uma celeuma. Herodes Antipas não tinha feito nada porque sabia que ele era um profeta. Se ele não tivesse mexido nesse vespeiro, talvez ele não tivesse sofrido uma morte tão violenta. Mas ele está reparando coisas como Elias, que ele havia colocado para os fenícios. Na verdade, todas as vezes que nós agirmos com uma maior condescendência, compaixão, nos preocuparmos mais conosco, ao invés de apontarmos o outro, nós estaremos evitando dissabores. Então é sobre isso que ele estava nos colocando. Salomé representa a futilidade do mundo, ou seja, Salomé vai agora fazer com que ele agora possa servir João Batista agora nesta bandeja. Olha que interessante. Herodes e sua mulher, no caso a ex-esposa Heronides, do seu irmão, o convencionalismo político, o jogo das aparências, o interesse particular. Então ele está nos mostrando a futilidade do mundo. Ela dançou de forma sensual, Herodes ficou hipnotizado e falou para ela pedir qualquer coisa. E ela vai pedir a cabeça de João Batista porque a sua mãe queria que aquele homem que havia apontado o dedo a eles fosse morto. Então é sobre isso que ele está nos relatando. João era a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento dilacera e magoa.
deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Aqui no caso, ele está fazendo um papel importante. Esta verdade nua e crua tem o seu papel, mas tem as suas consequências. Tem as suas, agora, as reações. E aí, ele estava objetivando a tarefa do aperfeiçoamento. Ele queria livrar as pessoas dos erros pregressos. Ele queria que as pessoas tivessem uma vida nova. O intento era bom, o objetivo era bom, a intenção era a melhor possível. No entanto, a forma de fazer fez com que ele agora fosse sacrificado. Mas continua nos colocando Humberto de Campos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas, para que a obra do amor surja. Olha o que ele está nos dizendo. A dor faz com que a gente possa trabalhar aquilo que estava no mármore bruto. E daquilo surge uma beleza. A dor faz coisas que nós não temos noção de como isso é possível. Então, ela precede toda a manifestação de luz, porque o Espírito aprende, o Espírito avalia, o Espírito se interioriza, o Espírito se modifica. E lhe trabalha as asperezas, para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora, e é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. O intuito era este: fazer com que este povo, tão fechado sobre si mesmo, tão agora afeito às exterioridades, fosse chamado a uma reavaliação de procedimentos. Mas este povo não aceitou, levando-no à morte e levando Jesus à crucificação. Mas ele fez a sua tarefa. Ele é o símbolo desta verdade que faz com que possa vir raízes agora frondosas, desde que a pessoa aceite. E agora, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal ao cristão ativo. Olha o que ele está nos dizendo. A disciplina antecede, precede, vem antes do amor. Se nós não nos disciplinarmos, nós não conseguiremos aquela conquista. Ou seja, eu tenho vaidades, eu tenho orgulho, eu sou egoísta. Se eu não me disciplinar para superar isto, isso não se tornará um altruísmo, um despojar-se, uma pessoa mais fraterna, mais humilde, mais simples. Então, precede a espontaneidade do amor. A luta para que se desfaçam as sombras do caminho. Então, ele é este ser que chamou as pessoas para que elas fizessem esta viagem para dentro, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. É aí que reside o nosso problema, a fim de se estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Ele veio por uma via natural, dentre estes é o maior, e ele vai nos dizer, vai nos mostrar, a disciplina faz com que eu, tendo um objetivo bom, criterioso, sincero, eu possa me melhorar verdadeiramente, fazendo com que o meu santuário esteja em sintonia com o Cristo, como vai nos dizer um dia Paulo de Tarso. Eu e o Pai, eu e o Cristo estamos em identidade. Hoje não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então que nós possamos entender este primeiro sinal, esta conversa entre Jesus e João Batista. Então nós vamos finalizar o estudo desta noite, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons amigos espirituais, todo o amparo que nos possibilitaram. E assim sendo, finalizando, damos graças a Deus. Que assim seja.